Muito bem, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Convido os amados a se colocarem em pé mais uma vez, para nós fazermos essa leitura. Efésios, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 14, que nos diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus Pai, Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu dele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para a louvor e glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo dele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Que o Senhor Deus esteja nos abençoando e que o Espírito Santo do Senhor esteja nos usando e aplicando a sua palavra aos nossos corações. Os irmãos podem se assentar. Meus amados irmãos, você sabia que você, crente em Jesus, você foi eleito antes da fundação do mundo? Você sabia que você, como crente, como eleito de Deus, você não perde a sua salvação de forma alguma, exatamente porque você foi eleito? É impossível você perder a sua salvação. Há muitas pessoas que ainda têm dúvida a respeito disto. Mas é interessante nós observarmos que a palavra de Deus, quando ela nos fala a respeito da nossa salvação, ela mostra exatamente essa segurança, porque nós não fomos salvos através de nossas obras, nós não fomos salvos através da ação de alguém, mas nós fomos salvos através de uma ação direta e soberana de Deus. O apóstolo Paulo, ao escrever esta carta aos Efésios, ele tinha em mente exatamente o fortalecimento da igreja nesta questão da salvação. Por quê? A cidade de Éfeso era uma cidade muito importante na época. Na época ela já tinha 250 mil habitantes, para a época era uma cidade muito grande, muito poderosa. E ela era uma cidade que tinha uma influência filosófica poderosa, forte,
E às vezes a igreja acabava sofrendo as influências desta filosofia e também da questão da religião. Para vocês terem uma ideia, na igreja, na cidade de Éfeso, tinha o templo da Ártemis para os romanos, de Diana para os efésios. Era um templo majestoso para a época, muito mais majestoso do que o templo de Salomão em São Paulo. Este templo ele tinha 140 por 75, 140 metros de comprimento por 75 de largura. Ele era construído sobre 127 colunas de mármore em estilo jônico, de cerca de 19 metros de altura. Então era um templo majestoso, e eles adoravam essa Ártemis, ou a Diana, né? E nós vemos, inclusive, no livro de Atos, um incidente de que, quando o evangelho foi ali pregado, eles se irritaram e eles clamaram por espaço de 2 horas, grande é a Diana dos Efésios. Então, esse templo representava esta imponência ali da cidade e, ao mesmo tempo, uma ameaça ao Evangelho. Então, o apóstolo Paulo ele faz questão de escrever uma carta estritamente doutrinária à igreja de Éfeso para fortalecer ali a igreja a respeito dessa questão, principalmente da salvação, mostrando que Jesus Cristo é o Senhor e que nós fomos salvos exclusivamente, especificamente por Deus. E ele inicia este texto sobre a eleição, versículo 3, dizendo o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, Ele, Deus. E ele inicia então louvando a Deus pela eleição, e eu costumo chamar de o Benedictus da eleição, ou seja, um cântico, um bem-dizer da eleição. Ele bendizendo a eleição, e ele inicia esse assunto assim, e ele conclui da mesma forma aqui no versículo 14, quando ele fala que em louvor da sua glória. E o apóstolo Paulo ele faz a mesma coisa quando ele escreve aos Romanos, ao falar sobre essa questão da eleição, que ele inicia no capítulo 8 e vai até o capítulo 11. Aliás, é o texto mais longo a respeito da eleição, que os irmãos fazem muito bem em ler com calma todos os 4 capítulos, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11 de Romanos. Ele inicia e ele conclui lá no capítulo 11, versículo 33 a 36, com um cântico majestoso, né? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. E ele então conclui essa parte com esse cântico extraordinário a respeito da eleição. Pois bem. Mas aqui, quando ele inicia, assim, mas ele passa nesse cântico, que aliás é uma das melhores formas de se gravar uma história ou qualquer coisa, é através da música, através do cântico, e nesse cântico ele conta a história da eleição. Conta a história da eleição desde antes da fundação do mundo. Por isso eu gostaria de meditar com os irmãos sobre a fantástica história da eleição. Primeiramente, a eleição antes da fundação do mundo, mostrando que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Quer dizer, não foi uma eleição que aconteceu em algum momento que Deus falou assim: agora, depois de tudo terminado, tudo certo, agora eu vou fazer uma eleição de alguns para a salvação, e vou olhar e ver quem é que tem alguma coisa que possa, alguns pensam que é assim, né? Alguma coisa que possa me agradar para que eu possa então escolher. Não, Deus escolheu antes da fundação do mundo.
antes da fundação do mundo. E ele tinha alguns propósitos interessantes nessa questão da escolha antes da fundação do mundo. O primeiro propósito, nós podemos ver aqui, ele diz que nós fomos eleitos, nos escolheu nele antes da fundação, para sermos santos. Para sermos santos. E é interessante isso porque quando ele diz que é para sermos santos, isso tira uma questão interessante, que alguns levantam, alguma objeção interessante à doutrina da eleição, que é o seguinte: bom, então já que Deus escolheu a gente soberanamente, e nós vamos ser salvos mesmo de qualquer maneira, então nós podemos viver de qualquer maneira? Não, porque Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. E a questão é interessante porque se Deus esperasse que nós, por nós mesmos, buscássemos a nossa santificação, isso simplesmente não aconteceria porque nós não somos capazes. O breve catecismo, na pergunta 35, ele, ao fazer a pergunta, o que é santificação? Responde da seguinte forma: santificação é a obra da livre graça de Deus, pela qual Ele nos transforma em todo, renova em todo o nosso ser, segundo a sua imagem, ou a imagem de Deus, e habilita-nos, ou habilitando-nos a viver cada dia, morrer cada dia mais para o pecado e viver para a retidão. Então nós somos habilitados pelo Espírito Santo, por Deus, para viver a santificação. Então, se Deus esperar que nós, de nós mesmos, eu busque a minha santificação, simplesmente eu não vou buscar. Ele nos predestinou, Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos irrepreensíveis. Versículo 4, a segunda parte. Sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ou seja, nós vivermos uma vida irrepreensível. Uma vida irrepreensível não significa uma vida que nunca vai errar. Ou seja, que você, sendo escolhido, você nunca vai pecar. Mas significa aquela disposição que é criada em nós pelo próprio Deus, para não sermos uma pessoa repreensível, ou seja, não estamos dispostos a sermos repreendidos, não estamos dispostos a obedecer. Não, nós somos pessoas que foi escolhida por Deus para viver esta vida irrepreensível. Ou seja, nós temos uma disposição no nosso coração dada pelo próprio Deus para vivermos uma vida de santificação. De tal forma que a santificação, ela não é um peso, ou ter uma vida de santidade não é um peso, não é uma dificuldade tão grande que nós não possamos fazer, porque Deus opera em nós. Não é por causa de nós, mas Deus mesmo opera em nós e nós seguimos. Um dos sinais exatos da eleição, da sua conversão, é exatamente essa mudança do seu desejo. Quando antes você buscava as coisas do mundo, agora você busca as coisas espirituais, as coisas de Deus. Terceiro propósito da eleição antes da fundação do mundo, versículo 5 nos diz: nos predestinou para Ele, ou seja, o propósito da eleição antes da fundação do mundo é que Ele quer que você que é eleito seja dele, exclusivamente dele, como diz o apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9, propriedade exclusiva de Deus. Significa que você deve viver agora inteiramente para o agrado dele. Quarto propósito, nós somos eleitos antes da fundação do mundo para a adoção de filhos, ou seja, para sermos filhos. Versículo 5, nós somos dele para sermos filhos, ou seja, você não é escolhido para ser um escravo, você não é escolhido para ser subjugado, você é escolhido para ser filho. E o filho,
ele goza de privilégios de filho, mas ele precisa viver como filho. Na verdade, meus queridos irmãos, o Filho de Deus, aquele que é eleito, quando ele foge do caminho, ele sofre mais do que o ímpio. Por quê? Por que Deus pesa a mão sobre o filho? Quando o escritor aos Hebreus diz assim, que horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo, nós pensamos que isso é para ímpios, não é para nós mesmos. Cair nas mãos de Deus vivo não é nada bom, não. Por quê? Porque na verdade nós somos filhos. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, do versículo 5 ao versículo 8, ele diz que nós não podemos estar esquecidos da disciplina de Deus, porque Deus corrige ao filho que ama e açoita a todo que recebe por filho. Então você é eleito, você é um salvo, você não perde a salvação, por isso mesmo você não deve fugir do caminho. Faz parte da eleição você ter esse pensamento transformado de querer viver na presença de Deus. E quanto mais perto do Senhor você viver, melhor é. Melhor é. Então, a eleição tem este propósito de nos tornarmos filhos mesmo e não bastardos. E por isso nós participamos das bênçãos, mas também se nós nos afastarmos, nós somos disciplinados pelo Senhor. E também, em quinto lugar, Deus predestinou antes da fundação do mundo, com o propósito de que nós sejamos para seu louvor e para a sua glória. Versículo 6 e versículo 12 diz assim, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Versículo 12, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Ou seja, o nome de Deus deve ser glorificado em nós, exatamente porque nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Meus queridos irmãos, o grande pregador do século XVIII, considerado o príncipe do púlpito batista, dos pregadores batistas, Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: acredito na doutrina da eleição porque tenho certeza que se Deus não tivesse me escolhido, eu nunca o teria escolhido. E estou certo de que Ele me escolheu antes mesmo do meu nascimento, ou jamais teria me escolhido. E deve ter me elegido por motivos que desconheço, porque nunca encontrei qualquer razão em mim mesmo, para Ele me ter olhado com tanto amor. Meus queridos irmãos, Deus na sua sábia e santa providência, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, porque era o único modo que havia para que pudéssemos ser salvos. E nós podemos cantar com o poeta sacro, o hino 88 do Inário Novo Cântico, que diz assim: amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz ao mando Criador, e nem o ardente sol rompendo no levante, trouxer a terra ao mar, e ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que eterno amor! Mas em segundo lugar, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo fala aqui a respeito da eleição no sacrifício de Cristo. Versículo 7 diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A eleição, ela se concretiza exatamente com o sacrifício de Cristo, com sua morte e com a sua ressurreição. Na verdade, toda a nossa salvação,
está sobre Jesus. Não tem nada que mereça, que nos faça merecer a salvação. E o apóstolo Paulo coloca toda essa ênfase neste texto, quando ele diz aqui no versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo. Ou seja, Jesus, é nele, nós somos abençoados nele, nós somos salvos nele, nós recebemos a nossa reconciliação nele, né? Somos escolhidos nele, versículo 4, assim como nos escolheu nele, Jesus. Nós somos predestinados por ele, versículo 5, né? Nos predestinou para ele. Então nós somos predestinados nele, somos predestinados para ele, somos predestinados para o louvor e glória dele. Então tudo aponta para Jesus, ele é a causa da nossa eleição. Quando Deus resolveu nos escolher antes da fundação do mundo, ele não olhou para alguém para dizer assim, aquele ali é mais bonitinho, aquele ali é mais perfeitinho, aquele ali, pelo menos no futuro, ele vai ter fé para crer. Não, nem isso tinha, nada. Porque o escritor aos Efésios diz, do capítulo 2, versículo 8, ele diz que isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, a fé. Não vem das obras, não vem de nada, não vem nem da fé. A própria fé é dom de Deus. É Ele que coloca a fé no nosso coração. É Ele que opera em nós a nossa fé. E por isso não tinha nada. Antes da fundação do mundo, Ele resolveu soberanamente nos escolher e colocar em nós a fé. E por isso a glória é totalmente dele. Meus irmãos, na verdade, muitas pessoas não gostam da doutrina da eleição, sabe por quê? Porque a doutrina da eleição, ela humilha o homem e exalta a Deus. É tudo Deus, nada do homem. Tudo. É Ele que faz tudo. Antes da fundação do mundo, Ele já escolheu. Pronto, Ele escolheu. Então, o homem não tem que fazer mais nada. Lembro-me certa vez, pregando o evangelho para uma moça, eu disse a ela, olha, nós não merecemos a salvação. Ele é que faz tudo. Ele que operou em nós. Se nós quisermos ser salvos pelos nossos méritos, simplesmente nós não seremos salvos. Ela disse, pois então eu não quero ser salva, porque se eu não merecer, eu não quero. Eu falei assim, infelizmente, então você não vai ser salva. Mas quando você quiser, você tem que reconhecer Jesus como seu Salvador, receber o seu sacrifício, caso contrário não é possível. Infelizmente, aquela moça, até onde eu sei, ela não entregou a sua vida a Jesus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, segundo os Coríntios 5, 18 e 19. Portanto, a nossa eleição, meus queridos irmãos, é uma realidade na morte de Cristo. Como eu me referi a Diana dos Efésios, era um dos perigos ali, porque eles consideravam a Diana dos Efésios a deusa deles e a deusa sobre eles. Jesus não é um Deus sobre nós, mas Ele é um Deus em nós. Ele é o Emanuel, Ele morreu, ressuscitou e Ele vive em nós através da presença bendita do Santo Espírito. E assim, meus queridos irmãos, nós podemos cantar com o apóstolo Paulo e podemos cantar com o escritor sacro, mais uma vez reportando ao hino 88, a segunda estrofe, quando ele diz assim, amavas-me, Senhor,
também quando imolado, por mim sofreu na cruz o meigo Salvador, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado, levando sobre si a culpa do pecado. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! Fomos eleitos antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. Ele é a nossa eleição. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo prossegue então, aqui no versículo 13, falando a respeito da eleição como uma obra diretamente também do Espírito Santo, a Trindade envolvida na nossa eleição. E ele diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também cridos, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Deus não deixou, diríamos assim, nenhuma lacuna na nossa eleição, para que houvesse qualquer dúvida. Escolheu antes da fundação do mundo, realizou em Cristo, selou-nos com seu Espírito. O Espírito Santo é aquele que opera em nós a salvação. Escrevendo aos Coríntios no capítulo 12, o apóstolo Paulo disse o seguinte, versículo 3, que ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é aquele, como diz o evangelista João, capítulo 16, versículo 11, ele diz que o Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus, dizendo que ele nos convence. É ele que é o responsável pelo convencimento. Então o Espírito Santo opera em nós para que nós possamos estar seguros dessa eleição. Quando diz aqui que ele nos selou, este selo é exatamente uma garantia. A garantia de propriedade. Nós somos propriedades de Deus. Ele nos sela, Ele nos comprou, Ele nos elegeu, nos comprou em Cristo, pagou o preço, e agora vem e coloca o selo em nós. E nós temos agora essa segurança, porque nós estamos selados. O selo mostra não apenas a propriedade, como mostra também a segurança do destino. Quando selamos uma carta, significa que aquela carta pertence a, e ela vai ter que ser entregue a. Ela não pode ser entregue de outra forma, não pode ser recebido por outra pessoa. Ninguém pode violar aquela carta ou pacote. Aquilo pertence a. Então, este selo do Espírito Santo em nós representa esse pertencimento completo a Deus. E o Espírito Santo, ele habita em nós perenemente, de tal forma que não é possível a gente se perder, porque nós temos este selo de Deus em nós. Já encontrei muitos crentes preocupados com a questão do sinal da besta. E se eu, mesmo sendo crente, por um engano, eu for marcado com o sinal da besta? Durante a pandemia da Covid-19, quando surgiu a vacina, uma irmã me ligou, até uma ex-ovelha minha, eu estava no Rio de Janeiro, e ela me ligou lá de São Gabriel da Palha, me ligou, dizendo: pastor, por favor, me socorre, eu estou numa dúvida muito grande, pastor. O que é, minha irmã? É porque eles estão falando aí que, na verdade, essa vacina da Covid-19 não é vacina coisa nenhuma, tem ali um chip que eles vão injetar na gente, que é a marca da besta. Eu falei assim: minha irmã, pode tomar a vacina sossegado. Mesmo que tenha um chip ali, pode enfiar aquele chip em você que não pega nada, porque você já tem a marca do Espírito Santo. Você já tem o selo do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, em Apocalipse, o Senhor Jesus mostra
que, na verdade, quem tem o selo de Deus já é selado. E não tem como Satanás, não tem como besta nenhuma colocar selo mais marca em ninguém. Capítulo 7, versículo 4, diz que não era para danificar coisa alguma, exceto aqueles que não tinham a marca, o selo de Deus, só. Então, ninguém que tem o selo de Deus, se você é crente em Jesus, você aceitou Jesus como seu único, suficiente Salvador, é porque você é um eleito e você é selado pelo Espírito Santo, não existe possibilidade de perder. O Senhor Jesus, falando a respeito dos sinais dos últimos tempos, falou que surgirão falsos cristos, realizarão tão grandes sinais que, se possível fora, enganariam os próprios eleitos. Se possível fora, mas não é possível. Porque você tem a marca de Deus, você tem o selo do Espírito Santo. Portanto, meus queridos irmãos, a nossa eleição foi antes da fundação do mundo, realizada em Cristo, operada pelo Espírito Santo. Quando Ele opera no nosso coração, quando você crê em Jesus. Aliás, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que quando nós cremos, o Espírito Santo é derramado em nosso coração abundantemente. Ele derrama abundantemente. Aquela ideia, por exemplo, de que você se converte, que a pessoa se converte e depois de muito tempo vai receber o Espírito Santo, não confere. Quando você crê, já é porque o Espírito Santo operou em você. E quando você crê, Ele te sela. Ele passa a habitar dentro de você. Ele é derramado dentro de você abundantemente. Por isso nós podemos cantar com o apóstolo Paulo e podemos cantar com o escritor sacro, hino 88, a terceira estrofe. Amavas-me, Senhor, quando atingiu o meu peito, o Espírito de luz, o meu consolador. E com tesouros mil de seu favor perfeito, trouxe a minha alma a fé em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que insigne amor! Pode cantar a sua eleição. Você é eleito, você é selado pelo Espírito Santo. E finalmente, meus queridos, a fantástica história da eleição aponta então que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Fomos eleitos na morte e ressurreição de Cristo. Isso é patenteado nisto. Mostra a nossa eleição na obra inconfundível do Espírito Santo. Mas também a nossa eleição não é apenas para agora. A nossa eleição é para a eternidade. E o versículo 14 vai nos dizer o seguinte: o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Que penhor é este? O mesmo Espírito Santo. Ele é o penhor. E é interessante porque penhor é algo que você entrega para garantia de algum bem, de algum valor. E esse bem que você entrega para garantia, ele tem que ser de valor igual ou superior, não pode ser inferior. E no caso aqui, o bem empenhado é muito inferior do que é o penhor, que é o Espírito Santo. Nós somos o bem empenhado, e o Espírito Santo é o nosso penhor para o dia da redenção. O que significa isso, meus queridos irmãos? Que nós jamais temos qualquer risco de perda. O Senhor Jesus, falando a respeito da ovelha e do pastor, João capítulo 10, ele fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente. Jamais perecerão
eternamente. Da mão de meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Nós recebemos um penhor, e este penhor ele só vai ser resgatado quando a igreja for arrebatada. O Espírito Santo está em nós, o Espírito Santo habita em nós, diz o Senhor Jesus. E só sairá daqui, só irá junto com a igreja para o céu. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai junto, ou nós vamos juntos com o Espírito Santo, tanto faz. O fato é que ele não se separa de nós. Ele é o nosso penhor. Ele é o nosso penhor. Então, nós estamos seguros, né? Nós estamos seguros por causa desse penhor, estamos penhorados. Ninguém pode nos negar a nossa salvação, porque ela foi operada, ela foi produzida em Deus, por Deus, para Deus. Ele é a nossa segurança. O Dr. Russell Shedd, teólogo batista, ele disse o seguinte, que o Espírito Santo não é somente a entrada paga adiantada, que confirma a nossa posse, mas ele é a garantia, a própria garantia da qualidade da vida que teremos no céu. Porque ele é o penhor de um valor extremamente superior ao bem penhorado. Ele é um valor extraordinário. E por isso nós temos a certeza, não apenas que vamos viver eternamente, mas temos a certeza absoluta que nós viveremos eternamente em pleno gozo, em total gozo. E o Espírito Santo é este penhor. Meus queridos irmãos, a nossa eleição é algo inconfundível. Não pode haver qualquer dúvidas a respeito da nossa eleição. Pode haver sim, algo que você não compreenda a respeito da eleição. Porque as coisas de Deus são muito maiores do que aquilo que nós podemos imaginar ou pensar. Os pensamentos de Deus, diz o profeta Isaías, são mais altos do que os nossos pensamentos. E os seus caminhos mais altos que os nossos caminhos, assim como os céus são mais altos do que a terra. Portanto, é normal que você tenha dificuldades em algum ponto da eleição, mas nunca, jamais você pode duvidar ou negar de que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, porque a palavra dele, a Bíblia Sagrada, ela nos conta a respeito da eleição. Podemos, pois, cantar a nossa eleição, e eu reporto novamente ao hino 88, a quarta estrofe. E sempre me amarás, porque jamais inferno ou mundo poderão ao teu querer se opor. Ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor superno. Meu Deus, que amor é sempre e todo amor. Deus nos escolheu. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, para louvor da sua glória, para sermos filhos, para pertencermos somente a Ele, para glorificá-lo, para viver uma vida plena na sua presença, para nos desfrutarmos agora e sempre da sua presença. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, viva a vida cristã intensamente. Pregue o Evangelho. Fale de Jesus. Os eleitos
haverão de crer. Se você ainda não é crente, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, que está aqui ou está nos ouvindo, entregue a sua vida a Jesus. Deus preparou este momento. Quem sabe é este o momento de que você vai tomar consciência da sua eleição e você vai fazer parte do povo eleito de Deus, dos 144 mil selados, da multidão dos eleitos, lá de Apocalipse capítulo 14. Que Deus esteja nos abençoando, sustentando a nossa vida, e que possamos ter cada vez mais firmeza na fé, sabendo que o Senhor mesmo nos elegeu. Amém?